Olá pessoal, prazer em rever vocês. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Hoje eu separei, a gente tá aqui, melhorou, tá? Hoje eu separei um conteúdo bastante temido por todos, tá? Mas que na verdade é algo muito simples, vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá? Mas para lembrar que ainda assim, caso vocês tenham alguma dificuldade, não deixem de tirar as dúvidas, tá? No horário que eu vou estar disponível, ok? Lembrando que isso é essencial para o bom funcionamento da aula e para que eu possa acompanhar o aprendizado de vocês, tá? Então vamos lá, colocar aqui, tá? Colocação pronominal, tá? Nós vimos, né? Vocês viram que os pronomes subdividem-se em dois grupos, né? Os pronomes de caso reto, que são aqueles que exercem a função de sujeito, e os pronomes oblíquos, que fazem a função de complemento do verbo, né? Objeto direto, indireto. Alguns dos pronomes oblíquos, tá? São pronunciados de forma átona, mais fraca, e por isso são chamados de oblíquos átonos, tá? Não sei se vocês lembram, mas nós temos os pronomes oblíquos tônicos e os pronomes oblíquos átonos, tá? Os pronomes oblíquos átonos são pronunciados de uma maneira bem fraca, tá? E eles se apoiam em outro vocábulo, tá? E os pronomes oblíquos átonos são mi, nos, ti, vos, si, os, as, lis, tá? Essas formas sempre se juntam ao verbo e, dependendo de certos fatores, podem ocupar 3 posições na frase. Ó, quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, tá? Nós temos uma próclise. Por exemplo, amanhã te entregarei a carta. Se o pronome oblíquo átono vem intercalado no verbo, nós temos o que nós chamamos de mesóclise, tá? Entregar-te-ei a carta em breve. E se o pronome oblíquo átono vier depois do verbo, nós temos a ênclise, né? Entrega-te a carta se tu quiseres, tá? Então, basicamente, por que é que existe todas essas regras de colocação pronominal, né? No que é que a colocação pronominal se baseia, tá? Basicamente, ela se baseia, tá? Na agradabilidade sonora de uma frase, tá? Deixa eu explicar melhor. Pegar aqui o exemplo, eu separei, tá? Seria muito estranho uma frase como: nunca aborreci-te com os meus problemas, tá? Se eu falar nunca te aborreci com os meus problemas, soa muito mais agradável, né? Então a colocação pronominal, ela se baseia basicamente nisso, na agradabilidade sonora da frase, tá? Ou então o que nós chamamos de eufonia, tá? Ela é construída, as regras elas são construídas de uma forma, tá? Ou pelo menos elas são, na linguagem coloquial, tá? As frases elas são construídas de uma forma que soe agradável aos ouvidos, tá? E aí, como eu falei, muita gente acha um bicho de 7 cabeças, mas não é nada demais, é bem simples, tá? O que nós precisamos atentar principalmente, tá? É a próclise, porque ela é um pouquinho mais complicada, mas o restante é bem simples, tá? E aí a próclise, essa colocação pronominal é obrigatória em alguns casos e opcional em outros, né? Por isso que requer um pouquinho de atenção, tá? Nós vamos ter alguns casos aí onde o pronome vai vir obrigatoriamente antes do verbo, né? E nós vamos ter alguns casos onde o pronome ele pode vir depois do verbo,
tá? E próclise obrigatória, tá? Detalhe importante. Existem certas palavras chamadas fatores de próclise, que exercem influência sobre os pronomes oblíquos, tá? Fazendo com que eles se posicionem obrigatoriamente antes do verbo, tá? Então vai ter algumas palavrinhas que vão obrigar o pronome a ficar antes do verbo. E você me perguntando de que palavras são essas, tá? Palavras negativas. Por exemplo, não, nada, nunca, nem, jamais e outras, tá? Exemplo, nunca se lamentou, nem nos pediu nada. Jamais se lamentou e nunca nos pediu nada. Seria outro exemplo. Nem se lamentou, nem nos pediu nada, tá? São vários exemplos aí, observem, tá? Palavra negativa, pronome oblíquo, verbo, tá? Palavra negativa, pronome oblíquo, verbo. Isso é importantezinho aí. Outro fator de próclise, advérbios, tá? Hoje, lá, talvez, agora, rapidamente, né? Por exemplo, agora me apoiam, hoje me apoiam, talvez me apoiem. Outro exemplo, né? Pronomes relativos, que, quem, qual, onde e etc. Tá? Este é o local onde te encontraremos. Este é o local no qual te encontraremos. E aí nós temos pronomes indefinidos, tudo, alguém, outros, tá? Alguns as socorreram, outros se fizeram de surdos. E nós temos as conjunções subordinativas, que, como, embora e etc. Embora lhe perdoasse, ela disse que se sentia culpada, tá? Então observem aí, tá? Em todos esses exemplos é algo bem simples, gente, bem simples mesmo, tá? Em todos esses exemplos nós temos a palavra que funciona como fator de próclise, tá? O pronome oblíquo e o verbo. Repetindo, quais são essas palavras que funcionam como fator de próclise? Palavras negativas, tá? Não, nada, nunca, nem, jamais. Advérbios, hoje, lá, talvez, agora, rapidamente, amanhã. Pronomes relativos, que, quem, qual, onde. Tá? Pronomes indefinidos, tudo, alguém, outros. E conjunções subordinativas, que, como, embora. Tá? Além disso, a próclise também não é obrigatória em orações iniciadas por palavras interrogativas ou exclamativas e em orações com preposição em mais gerúndio. Exemplo de oração iniciada por palavra interrogativa. Quem nos procurou? Né? Então observe aí. Palavra iniciada por oração iniciada por palavra interrogativa, né? Quem, pronome e verbo. Exemplo de frase exclamativa. Como se desperdiçam talentos neste país? Tá? Então observem como, né, se desperdiçam talentos neste país. E último exemplo, oração com preposição em mais gerúndio, tá? Em se tratando de esportes, prefiro o vôlei. Então observe aí, tá? Que ele fica, né? Que o pronome ele fica entre o em e o
verbo no gerúndio, tá? É algo bem simples, isso é bem fácil. Esse é o caso mais difícil, a próclise é a mais difícil, e ainda assim ela é bem fácil mesmo, tá? Nós temos, tá? Nós podemos usar indiferentemente próclise e ênclise em dois casos, né? Ou seja, há dois casos em que eu posso, né, em que tanto faz eu usar o pronome antes do verbo ou depois do verbo, tá? O primeiro caso é quando o verbo não inicia a oração. Por exemplo, a imensa montanha se envolveu num manto de neblina. Um exemplo aí de próclise. A imensa montanha envolveu-se num manto de neblina. Ênclise, tá? Então, quando o verbo não inicia a oração, você pode usar uma das duas, tá? E aí, com o verbo no infinitivo não flexionado, precedido de palavra negativa ou preposição, tá? Espero não te magoar, tá? Espero não magoar-te com minha opinião. Observa aí, próclise, ênclise, tá? Exemplo com preposição. Estamos ansiosos para lhe mostrar a foto. Próclise, tá? Estamos ansiosos para mostrar-lhe a foto. Ênclise. Só para retomar rapidinho, tá? Próclise tem casos, as situações obrigatórias e opcionais. A obrigatória é quando na frase vem certas palavras chamadas fatores de próclise, tá? E ela é obrigatória também quando as orações são iniciadas por palavras interrogativas ou exclamativas e em orações com preposição em mais gerúndio, tá? Próclise opcional, quando o verbo não inicia a oração, né? E quando tiver um verbo no infinitivo não flexionado precedido de palavra negativa ou preposição, tá? Mesóclise, tá? Mesóclise, basicamente, ela não é tão usada na linguagem, né, cotidiana, na linguagem coloquial. Ainda é muito comum nós vermos a mesóclise, tá, em textos bíblicos. Então, se você pegar um texto bíblico, tem centenas e centenas de exemplos com mesóclise. E aí a mesóclise é fácil porque ela só ocorre em dois casos, tá? Só ocorre com o verbo no futuro, tá? Futuro do presente e futuro do pretérito, tá? E ela é obrigatória quando o verbo no futuro inicia a oração, né? Alegrar-me-ia muito rever meus bons amigos, tá? E ela é opcional quando o verbo no futuro ocorre no interior da oração, tá? O acusado apresentar-se-á à justiça, né? O acusado se apresentará à justiça. Detalhe importantíssimo, tá? Havendo palavra atrativa, né, usa-se a próclise, tá? Ou seja, apesar do verbo indicar o futuro e ele estiver no meio da oração, se houver uma palavra negativa antes, nós usamos a próclise. Exemplo aqui, ó. O acusado não se apresentará. Verbo no futuro, né, no meio da frase, no final da frase. Palavra atrativa. Nesse caso aqui, é obrigatório o uso da próclise, né? É obrigatório que o pronome ele venha antes do verbo, tá?
E aí, nós temos, né, o uso de ênfase, tá? Quando o verbo inicia a oração e quando ele, no interior da oração, é precedido de pausa, né? É bem simples, tá? E aí eu coloquei, entregou-me a carta, abraçou-me. Cometi um errozinho aqui no slide, tá? Perdão. Não vou mudar, tá? Entregou-me a carta, abraçou-me e retirou-se da sala. Tira esse foi aí, tá? Erros acontecem. E aí o segundo exemplo, tá? Verbo no interior da oração precedido de pausa. Por gentileza, vírgula, peça-lhe que lhe venha aqui. Detalhe importantíssimo. Se o verbo iniciar a oração, isso eu esqueci de colocar também, perdão. Se o verbo ele inicia a oração, mas esse verbo ele está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá? Eu tenho que usar a mesóclise, tá? Isso é importantíssimo. Repetindo, eu uso ênfase quando o verbo inicia a oração, tá? Mas se o verbo ele tiver no futuro do presente e no futuro do pretérito, é obrigatório que ele venha, né, o pronome venha intercalado no meio do verbo, tá? Então, basicamente é isso. Lembrando, por favor, não deixem de responderem as atividades e tirarem as dúvidas de vocês, tá? De modo geral, um conteúdo bem fácil, não é nada difícil, acho que vocês vão compreender bem, mas qualquer coisa, tá? Só chamar, eu estarei no dia marcado, tá? Que eu estarei lá para tirar as dúvidas de vocês, tá? Lembrando mais uma vez, essa é a única forma que eu tenho de acompanhar o aprendizado de vocês, tá? Então não deixem de responder. Então é isso, um abraço e fiquem bem, tá?